E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, galera? Olha ali, ó. 3-2, um jogo que tava ganho. Antes de eu botar o conteúdo aqui, vamos falar muito de Botafogo. Já vou pedir pra você dar uma moral aqui, o Zoeira, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Adicione o sininho que toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Bom, vamos lá, o jogo na mão do Botafogo e quase foi tudo por água abaixo. Vamos ver a matéria aí, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. A cara daquilo que pensa da Copa Sul-Americana. Né? Ah, mas com o cansaço, é líder do Campeonato Brasileiro, com a vantagem que tem, com o acúmulo de jogos. Time forte hoje, com Tiquinho Soares e companhia em ação, Renato. É isso. Boa noite, Paulo, amigos. Um abraço também para o esporte que está em casa. O jogo começou até um pouco mais moroso, né? O Botafogo ali demorou para encaixar, mas ficou muito claro desde o começo do jogo a superioridade técnica, né, do time do Botafogo. E quando o Botafogo colocou um pouco mais de intensidade, acelerou um pouco, os gols foram acontecendo. Essas bolas na diagonal, muito utilizadas dentro do jogo, conseguiu usar muito bem isso. O único jogador que o Luiz Castro segurou foi o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, que começou com o Sauer, inclusive fez gol importante para ele, para o jogador, para retomar confiança. Foi um primeiro tempo, assim, no geral, muito controlado, muito tranquilo até. O Botafogo, falar que foi brilhante também não foi, não precisou fazer muita força para chegar nos 3 gols. O Marlon dando a assistência aí nesse gol, também outro jogador que vai ganhando espaço com a lesão do Danilo Barbosa. Mas no segundo tempo, realmente, aí caiu muito. Normal o Luiz Castro sacar algum jogador, ele para começar ele já saca logo a dupla de zaga, né? Ele tira o Cuesta e o Adrielson, que são jogadores que estão jogando muito. Nessas rotações que ele fez durante as últimas semanas, os 2 zagueiros não vinham rodando muito. Ele trocou os 2 e para mim era o suficiente para segurar. O Sampaio ali, com o Sagovia também, são jogadores que não, pô, são caras que têm alguma rodagem e até pela ineficiência do time do César Valerro, né? Era um time que realmente não mostrava muita coisa durante o jogo, mas sofreu, caiu, principalmente a concentração também. Eu acho que nesse ponto o Luiz Castro vai pegar no pé dos jogadores, porque foi um Botafogo que, tudo bem, está ganhando de 3-0, dá um pouco a bola para o adversário, controlar um pouco os espaços, normal. Não vejo problema nenhum nisso. O Botafogo fazia uma vitória, saldo para ser líder com um saldo tranquilo, e aí foi abrindo mão do jogo, o jogo foi escapando, o time adversário começou a acreditar no jogo, termina o primeiro tempo desacreditado, e aí foi começando a gostar, foi começando a acreditar. Então acho que a briga do Luiz Castro hoje no vestiário, acho que não no vestiário, né? Porque no vestiário você segura, você conversa depois no CT, vai ser nessa questão da concentração. Acho que o time, nesse sentido, no segundo tempo, deu espaço para um time que é infinitamente pior que o Botafogo, se a gente for olhar tecnicamente. Ah, não tem nem comparação, né? E o Botafogo se impôs no primeiro tempo e mostrou isso. Aliás, o desenho da jogada do segundo gol foi um espetáculo, né? O toque de calcanhar, a velocidade do Vitor Sá, que é um negócio absurdo, que sai muito atrás, chega muito na frente, a devolução do Sauer. O Botafogo esbanjou na primeira etapa, e tanto é que assim, as trocas chamaram a atenção porque ele mexe na dupla de zaga, né? Mexe nos 2 e tira o Tietê, que é peça importante também na engrenagem de meio de campo. E eu acho que é até compreensível, né? Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Eu acho que é até compreensível naquele contexto de vitória por 3-0, com um time muito inferior tecnicamente, você se permitir fazer uma mudança que ele não está tão acostumado a fazer, né? Passando a ter uma defesa mais frágil, por exemplo. Ele tem mudado muito, né? Os 2 pontas, vamos dizer assim. Porque, é claro, esses caras se desgastam demais, esses caras são sempre muito exigidos. Hoje ele poupa o Vitor Sá começa, mas de qualquer maneira, assim, a gente está falando de jogadores que são muito exigidos fisicamente e que, por isso, têm sido alternados de jogo a jogo, praticamente, quando a gente fala da Copa Sul-Americana. Lá atrás ele não mexe tanto. Só que ele olhou pro placar, estava 3-0 contra um adversário mais fraco, ele falou, não, esse é o momento que eu posso fazer isso. Ganhei o jogo. E ganhou o jogo. Aí vem aquela coisa que eu acho que é positiva, né? Olhando para esse Botafogo de 2023. Sabe aquela frase de tem coisas que só acontecem com o Botafogo e tudo mais? Com esse Botafogo da frase tem coisas que só acontecem com o Botafogo, a bola na trave no finalzinho do jogo, na caixa, já nos acréscimos, teria entrado. Acho que nem faria jus ao que foi a partida, porque a gente está falando de um César Valerro que não é nem que jogou bem todo o segundo tempo. É a partir da metade do segundo tempo que o time da casa começa a pressionar, começa a criar boas oportunidades, diria até que a partir do primeiro gol. Ali chegou ao segundo e poderia até ter chegado ao terceiro. Mas no fim deu tudo certo para o Botafogo. E, gente, assim, eu acho que a gente vai discutir muito isso ainda depois, até pela queda de rendimento também do Internacional, pela escolha do Fernando Diniz. Agora, os técnicos no Brasil são obrigados a fazer o que eles fazem, que é rodar, que é mudar, que é alternar. Nesse caso, com 3-0, ninguém vai poder discutir as alterações do Luiz Castro, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal? Boa noite, Paulo, Jean, Renato, Pedro, fã de esporte.
Eu sou suspeito para falar sobre a Copa Sul-Americana, né? Eu defendo esse torneio desde que ele nasceu, né? Quando ele era massacrado aqui no Brasil, né? Então eu só tenho a aplaudir a iniciativa do Luiz Castro de levar a sério essa competição. A gente transmite aqui, Liga Europa, sobretudo, né? Que é a referência que a gente tem. E a gente sabe que na fase de grupos, nas fases iniciais, tem alguns times pouco conhecidos, às vezes o interesse não é tão grande, então é fácil quando você está numa liga que é a mais forte do seu continente. Eu comparo o brasileiro à Premier League na Europa, né? E o argentino é como se fosse o Boca e o River, Barcelona e Real Madrid. Então seria muito fácil que, como os times ingleses, na fase de grupos de uma Liga Europa, manda time reserva, ou se não classificar não tem problema nenhum, a Premier League é o mais importante, o calendário nacional. Eu acho muito legal o Luiz Castro, um português, levar a sério. O Botafogo tem um título para ele, que é dos mais importantes, que é a Copa Conmebol, que é a mãe da Copa Sul-Americana, 93, né? O torcedor botafoguense mais da antiga lembra com muito carinho daquela equipe. E o Botafogo, para mim, posso ser impopular aqui, ele tem mais chance de ganhar a Copa Sul-Americana do que de ganhar o Brasileiro. Eu sei que hoje você fala, poxa, ele é líder isolado do Brasileiro, começou muito bem, mas é um campeonato de fôlego. A gente está falando aqui sobre uma certa, talvez, dificuldade de elenco. O Botafogo já até mostrou que tem mais peças para competir, só que a Sul-Americana, para mim, é uma... Então, o Botafogo não está numa situação tranquila, embora esteja hoje empatado em pontos e com vantagem no número de gols pró. Mas a iniciativa, a disposição do Luiz Castro de mostrar que não vai abrir mão da Sul-Americana, para mim é algo muito salutar. E que bacana ver o Louco Abreu do outro lado, né? A grande atração da partida era um botafoguense que comandava o time adversário, né? É verdade. Você quer uma desconfiança? O Louco Abreu como jogador sempre foi muito folclórico, polêmico, né? Muito a ver, né? Supersticioso, como o Botafogo. Ele teve uma passagem pelo Always Red, né? E uma pelo futebol local, né? No Uruguai. Então, o Louco Abreu não parece aquele perfil de treinador, né? Que a gente percebe é um time frágil, com um treinador que a gente não sabe até onde vai a carreira dele, mas foi uma atração à parte ver esse duelo Louco Abreu contra Luiz Castro. Pedro Ivo, com as imagens, esse é o gol que eu citei, né? A construção maravilhosa, com as imagens dos melhores momentos da vitória do Botafogo, 3-2. Eu te dou boa noite também. E é interessante a gente bater mais uma vez no regulamento, né, Pedro? Porque a gente está falando aqui da disputa pela primeira posição. Mas os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam. A questão é que o segundo colocado terá pela frente um terceiro de qualquer um dos grupos da Libertadores. Hoje, por exemplo, pode ser o Corinthians, vai pintar um terceiro colocado entre Libertad, Galo e Furacão. Pode até ser o River Plate, que hoje empatou com o Sporting Cristal, o grupo está embolado, o Strongest está em segundo, o River está em terceiro. Então, quer dizer, não é uma boa enfrentar um terceiro colocado antes, aí sim, de embarcar nas oitavas de final. Por isso, a gente está falando aqui sobre a disputa pela primeira posição, Botafogo e LDU. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Renatinho, Jean, Bueno, fã de esporte com a gente. E por isso valorizar que o Botafogo entende isso. Tem uma pré-oitavas ali, ou repescagem, como queiram chamar. E a gente pode parar para falar que ainda é fase de grupo de Sul-Americana, ainda é início de Campeonato Brasileiro, mas o fato é que o que o Botafogo se propõe a fazer, ele vem fazendo bem feito até aqui. Ele tem uma liderança no Campeonato Brasileiro, ele tem uma liderança ainda que momentânea da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu vou muito no caminho do Jean, porque quem pega ali para analisar 3-2 e no final, bola na trave, quase empate, Botafogo frágil na segunda etapa, eu acho que não é por aí. O Botafogo entrou em campo sabedor, como todos os times que têm uma situação de calendário, de desgaste, de viagem, que ele precisava, talvez, até pelo planejamento que o Luiz Castro deixa muito claro no intervalo, ele talvez tivesse que resolver o jogo na primeira etapa e negociar como é que seria a segunda etapa. Ele começa amoroso, eu estou com o Renatinho, ele demora a entender que não adianta querer esticar a bola, não adianta querer botar a ponta para correr, que se bota a bola no pé, o time do César Valerro é muito fraco tecnicamente. O Calçade brincava, chamava atenção durante a transmissão, posicionamento de bola à área, posicionamento de linha de defesa quando tenta subir, é um time muito fraco. Então, isso foi um cruzamento, né, por exemplo, né? Eu acho que ele olha pro gol. Isso aí foi um cruzamento, Ele dá uma meia olhada pra mim falhou. Eu acho que ele dá uma meia olhada pro gol ali e tem dúvida, eu não consigo dizer. Mas aí quando você chega no primeiro tempo, quando o Botafogo entende que se ele colocar a bola no pé, se ele construir, se ele aproveitar, Renatinho citou as diagonais, né? Sim. Se ele atacar essa bola esticada como tem que ser, onde estava tendo espaço, queria construir. Acho que o Botafogo jogou coisa de 15, 20 minutos ali para construir 3 gols e depois ele tem o jogo sob controle e aí entra essa negociação do Luiz Castro. Não dá para julgar, como não dá para julgar, por exemplo, daqui a pouco que a gente vai comentar o lance do Fernando Diniz ter poupado o time.
você tem uma temporada inteira pela frente. Você não está apenas jogando a Copa Sul-Americana, você tem que pensar em tudo que envolve. E aí sim, eu acho que quando você vê o seu treinador negociando, tirando um pouco na mobilização, você tira 2 pilares como são o Adriel e Cuesta, e você começa a meio que entender inconscientemente que o jogo está resolvido, a marcha reduz. Não tem como também você achar que não, tirou 2 pilares, 3-0, mas vamos para fazer 4, 5, 6. Todo mundo negocia muito nesse Pedro, tipo de competição, diga. E o lance de 5 substituições, nesse sentido, foi muito bom para o futebol. Para você. Porque se você for pensar, você consegue, por exemplo, tirar 2 de cada setor e mais um. Você consegue girar. Eu tenho visto muitos treinadores na Premier League fazendo isso. Você não poupa, mas assim, você tira. Ou, por exemplo, o Guardiola, ele tira ou a Akanji, ou a Ake, ou o Rubem Dias. Aí no outro jogo ele vai e tira o outro e o outro fica até o final. Então você consegue, pelo menos, ir equilibrando a minutagem. Administrando os minutos. Porque você consegue mexer 2 times. A gente aqui no Brasil diria que talvez tenha sido... Porque se você olhar, né, na Europa teve muito a discussão sobre o poderio financeiro acabar sendo... Quem tem mais poderio financeiro ser beneficiado por essa regra, né, da possibilidade das 5 substituições, porque você tem, de fato, alguns elencos absurdos, né? Ainda que você tenha também diferenças aqui no futebol brasileiro, para o que é a nossa realidade, para o que é o nosso calendário, foi uma dádiva, né? Sim. E acho que ele fez muito bem em não poupar e depois em mudar quando ele estava com 3-0. E aí, o não poupar, ele fez muito bem também, Paulo, porque independentemente do nível do adversário que ele pode enfrentar se for o segundo colocado na chave, né? Independentemente de poder ser o Corinthians, o River Plate ou quem quer que seja, são 2 jogos a mais. Isso. Acho que essa é a questão. Hein? Então, assim, você poupar na Copa Sul-Americana pode depois te cobrar fisicamente muito mais do que teria cobrado se você não poupasse. Então, acho que ele foi bem na escolha. Mais que data. Viagem, alguém fala? É isso. Luiz Castro. Então vamos. Luiz Castro vamos e lá. Tiquinho Explica. Soares falando no linha de passe depois de Botafogo 3, César Valejo 2. Bom, família, é isso aí, cara. O Botafogo hoje, eu vou discordar dos comentaristas, cara. Os comentaristas falam que o Luiz Castro fez certo, foi com o time titular, ok, e que ele foi bem, né? Que ele foi bem não, mas eles falaram que tinha que substituir, porque tá pensando no próximo jogo. Cara, eu vou contra isso totalmente. Hoje era um jogo importantíssimo do Botafogo, como foi contra a LDU, que o Botafogo fez um jogo muito ruim, empatou em 0-0. Ninguém merecia ganhar aquele jogo, e olha que as melhores chances foi da LDU. E aí o Botafogo hoje é a mesma coisa, cara. O Botafogo hoje é a mesma coisa. Um time que no primeiro tempo foi espetacular, 4 finalizações, 3 gols, tá? E aí é sempre a mesma história. O Botafogo fez isso contra o Goiás, fez isso contra o Atlético Paranaense. Tá ganhando o jogo, o Luiz Castro inventa algumas substituições, ele já falou que não tem prioridade. Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, que ele vai poupar, que ele vai mexer, ok. Mas você não pode estar vencendo um jogo de 3-0 e achar que já ganhou, que tá tudo certo, mil maravilhas. O César Valejo é, para mim, um dos piores times da Sul-Americana ao lado do Oriente Petroleiro. Na minha opinião, são os piores times. E o Botafogo conseguiu levar 2 gols dele e, por milagre, campeões também têm sorte. Por milagre, aos 50 minutos do segundo tempo, o César Valejo acertou a bola na trave, onde seria o empate e ali seria praticamente o fim do primeiro lugar do grupo, tá? Não seria desclassificado porque iria pegar um time da Libertadores. Mas, para poder passar de fase direto, seria quase o fim do Botafogo. O empate hoje vencendo de 3-0. Foi quase igual o jogo contra o Atlético Paranaense. Tá ganhando de 2-0, ele volta, substitui o time, pum. E outra coisa, toda vez que o Botafogo leva gol, ele desaba, ele some, ele passa mal, o psicológico dos jogadores vai por água abaixo, eu não sei o que acontece. O Botafogo precisa trabalhar isso urgentemente. Mas para mim, hoje a culpa foi do Luiz Castro em tirar a dupla de zaga do Botafogo. Ele poderia ter poupado o Tiquinho Soares, mexia lá no ataque. Ah, vou poupar o Marçal, mexia na lateral. Ah, até o Tietê, que já ia fazer uma grande diferença. Ah, vou poupar o Tietê, vou botar o... Mas você mudar a dupla, porque aí de repente o Botafogo não iria fazer mais gols, mas talvez não iria tomar 2 gols. Ia terminar 3-0. O Botafogo no segundo tempo não finalizou, não existiu. Talvez, se ele não tivesse tirado a dupla de zaga do Botafogo, terminaria 3-0. Tirou o Tiquinho, tirou o Marçal. Cara, ele botou o Júnior Santos, que provavelmente o Júnior Santos não iria jogar hoje. Ele jogou os 2 tempos no último jogo no Brasileirão. Ele jogou os 2 tempos. Hoje ele ia ser poupado o jogo inteiro. Teve que colocar o cara nem apareceu, não mudou nada, porque já estava uma bagunça o time do Botafogo.
O Gustavo Sauer, que fez o terceiro gol, cara, eu só vi que ele tava jogando bola na escalação e depois eu só fui ver ele dentro de campo na hora do gol. Sumido no jogo. O Eduardo, eu não vi Eduardo tocar na bola. Infelizmente o Eduardo tá jogando muito mal. O Botafogo é o líder do campeonato. O Botafogo e a LDU são os líderes do campeonato. Não vou falar que o Botafogo é o líder, não. São os líderes. Qual é a diferença? A LDU e o Botafogo não tem nenhuma derrota. Número de vitórias é iguais. Número de saldos de gols é iguais. O que muda é que o Botafogo marcou mais gols do que a LDU. É isso que muda e que coloca o Botafogo na liderança. Agora o próximo jogo é contra a própria LDU na altitude. Exemplo, vamos projetar o futuro aqui. Botafogo e LDU empate. Mais uma vez eles empatam. Último jogo, Botafogo e Magadianes no estádio Newton Santos. César Valerro e LDU. O Botafogo precisa vencer o Magadianes por um saldo muito bom, porque se não vencer por um saldo muito bom, e a LDU vencerá por um saldo muito bom, eles ultrapassam a gente justamente na questão de gols marcados. Ou seja, se o Botafogo faz 3-0, até 3-1 hoje, cara, tava muito bem. Agora tomar aquele gol ali, que o cara foi cruzar a bola e fez um gol, e quase fizeram um empate, que seria praticamente o fim do Botafogo ali, né, nessa corrida para ser o primeiro lugar do grupo, ia ficar muito difícil. Não tá nada perdido, chegamos à liderança mesmo com essa questão aí de saldo de gols, tá melhor. Agora o Botafogo, o Luiz Castro, presta atenção, quarta-feira é contra o Atlético Paranaense. Pensa comigo, galera, pensa comigo, vê se eu tô maluco, que amanhã eu posso falar tudo ao contrário. Amanhã eu posso falar, Luiz Castro fez certo, mas hoje eu tô puto com o Luiz Castro. Não se tira uma dupla de zaga que não toma gols, tá? Enfim, amanhã eu posso estar errado e reconheço aqui sem problema nenhum, mas hoje não, hoje eu tô com esse pensamento. Vamos projetar contra o Atlético Paranaense. O Botafogo faz 2-0 no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, que é o resultado que garante o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil. Aí chega no segundo tempo, o Luiz Castro vai lá e caga de novo. Tira a dupla de zaga, tira o meio de campo. O que vai acontecer? Vai tomar a virada, porra. Então, Luiz Castro, eu sei que você tem que poupar, tem que pensar nos jogadores, não só máquina, né? Viagem. Mas, meu irmão, são jogos de mata-mata. O Campeonato Brasileiro é um jogo de 38 rodadas. É um campeonato de fôlego. Copa do Brasil Sul-Americana é mata-mata. Você ganha, você está dentro, você perde, você está fora. Para se passar para a próxima fase da Sul-Americana, que eu acredito que vai passar, é mata-mata. Perdeu, tá fora. Não é igual o brasileiro, não. Que tu perdeu, pode recuperar depois, que nem aconteceu contra o Goiás. Então não tem essa historinha de poupar. Tá 3-0, vou poupar 5 jogadores. Toma a porra do empate. Poderia ter acontecido hoje. Então, pelo amor de Deus, tem que mudar alguma coisa aí. Eu não concordo com os comentaristas que gostaram do que o Luiz Castro fez. A única coisa que eu gostei é que ele tem ido com o titular. Só. A única coisa que ele fez foi isso. O primeiro tempo do Luiz Castro, do Botafogo, foi bom. De resto, foi cagada. Bom, família, qualquer informação importante do Botafogo, eu volto aqui para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!